efeito da obediência de Jonas. Deus queria livrar um povo que estava fadado ao juízo. Lembram? Jonas chega ali, prega, qual foi o efeito, o resultado? Aquelas pessoas se arrependem. E se arrependem de uma maneira que entrou para a história. Um povo ímpio, um povo que não conhecia Deus, se arrependeu, entrou em jejum, o rei decretou um jejum, onde até os animais foram proibidos de comer, para que mostrasse a Deus quanto doía na alma deles ter desagradado a Deus e agradecendo e pedindo a Deus uma chance de refazer a sua história. E como Deus já tinha determinado que assim seria, Deus recebeu e guardou aquele povo da destruição. Só que tem um problema, irmãos. Deus não é só amor. O problema não está aí não, tá? Vocês vão saber qual é o problema daqui a pouco. Deus não é só amor. Deus também é justiça. E Ele retribui conforme aquilo que você tenha que receber. Quando você abre o livro de Naum, alguns livros depois de Jonas, você vai descobrir que o juízo que era para cair sobre aquele povo naquela ocasião, e não caiu, caiu 120 anos depois. 120 anos depois, uma nação grande, poderosa, dominadora, que oprimia os povos, todo mundo tinha medo daquele povo, aquela nação ela foi varrida da face da terra. E até o nome daquele povo se apagou. Nem a lembrança sobrou daquele povo. Hoje, quando você visita as ruínas, você descobre a grandiosidade do que foi aquele povo, aquela terra. Mas até as ruínas sobrou pouca coisa. Isso tudo fruto do juízo, da ira de Deus. O problema que eu falei é que o homem, ele se esquece. E o homem volta atrás nas decisões que toma. E aí se torna de novo alvo do juízo. 120 anos depois, Naum escreveu um livro profetizando juízo sobre aquele povo. O tema desse livro é um só, a destruição de Nínive. Não tinha aquela mensagem de Jonas, Deus vai trazer destruição sobre vocês, arrependam-se porque Ele quer recuperar vocês. Não tinha mais essa mensagem, era Deus vai destruir vocês. Ponto final. Não tem volta, vocês vão ser destruídos. É a sequência da mensagem do profeta Jonas, por cujo ministério os ninivitas foram conduzidos ao arrependimento e salvos do castigo iminente. É evidente que mudaram de opinião a respeito do seu primeiro arrependimento e de tal maneira se entregaram de novo à idolatria, à crueldade e à opressão, que 120 anos mais tarde, Naum pronunciou contra eles o julgamento de Deus em forma de uma destruição completa. Foi o objetivo de Naum inspirar os seus patrícios, os judeus, com a segurança que, por mais alarmante que parecesse a sua posição, expostos aos ataques dos poderosos assírios, que já haviam levado as 10 tribos, os assírios não somente agora fracassariam contra Jerusalém, mas que Nínive seria completamente destruída. Você pode ver isso lá em Isaías, nos capítulos 36 e 37, além do livro de Jonas, obviamente. Se você pega o livro de Jonas, você vai ver essa destruição narrada. São 3 capítulos e eu falei Jonas? É Naum, perdão. Você pega o livro de Naum, você vai ver essa destruição em 3 capítulos narrada ali com exatidão. Então, Nínive seria destruída e o império derrotado, e não seria por um exercício arbitrário do poder de Jeová, seria
como resposta a uma atitude daquele povo, que havia sido agraciado com tão grande perdão, e agora voltava à sujeira que tinham abandonado. Irmãos, quando a gente vê uma situação dessa, pessoas que não conhecem a palavra de Deus de maneira como deveriam conhecer, pode ficar assustado. Que Deus é esse que pratica uma maldade tão grande? Aos olhos de quem não conhece a Deus, pode parecer maldade, pode parecer crueldade, principalmente para essa atualidade, desculpa a liberdade de ser menos formal, essa atualidade Nutella que a gente tem aí, onde tudo magoa, tudo oprime, tudo machuca, tudo está errado, tudo não pode. As pessoas não sabem como é que é a vida. Pergunta aqui aos mais vividos aqui, como foi o seu início, pastor Antônio? Quantos ônibus o pastor Antônio deve ter pegado na madrugada? Talvez morasse longe do lugar de trabalho. Pastor Roberto, no seu início, se bem que o pastor Roberto é mais novo, né? Não deve ter sofrido tanto. Mas tem muita gente aqui, irmão, que tem história para contar e que sobreviveu, não morreu por causa de dificuldade. E aí, hoje em dia, quando você vê isso, uma história dessa aqui, as pessoas podem achar que foi cruel, foi crueldade. Mas a gente vai ver no decorrer dessa mensagem que Deus, Ele é perfeito. Quando eu digo perfeito, eu estou sintetizando, eu estou reunindo todos os outros atributos de Deus. Porque quando você fala que Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo, Deus é isso, Deus é aquilo, são os atributos de Deus. Agora, quando você pega tudo e eleva ao nível da perfeição, não tem nada maior. Então, a gente pode sintetizar dizendo que Deus é perfeito em todos os seus atributos. Deus é perfeito em amor, Deus é perfeito em justiça, Deus é perfeito em misericórdia, Deus é perfeito em perdão, Deus é perfeito em justiça, e Deus é perfeito em juízo. Porque o juízo de Deus, ele é exercido com misericórdia. E não há ninguém que tenha sido alvo da justiça e do juízo de Deus que não tenha sido alertado, e muito alertado antes que acontecesse. Deus não pega ninguém desprevenido. A mensagem desse livro de Naum, eu destaquei duas mensagens aqui. Primeiro, Jeová é o justo juiz. E segundo, o julgamento justo que ele faz. O julgamento de Deus sempre é justo. Eu queria que você agora parasse de analisar, ouvir essa pregação de forma analítica, crítica, histórica. Quando eu digo crítica, não é crítica aquele sentido ruim da crítica, não. É analítico. E começasse a tentar encaixar isso na sua vida. O que você está ouvindo na sua vida. Como Deus tem sido misericordioso com você. E como que você precisa ter atenção aos passos que você dá na sua vida. Porque assim como Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é longânimo, e longanimidade tem a ver, de forma mais simples, tem a ver com paciência. Deus é paciente contigo. Assim como Deus é tudo isso, Deus também tem uma hora de cobrar. E a gente vai ver isso aqui. O profeta, ele descreve Jeová como justo juiz, a quem ele apresenta a gente como executor, e não um executor injusto, como eu falei aqui, mas um que é tardio em irar-se, que espera pacientemente os frutos do arrependimento
antes de castigar. Naum é o complemento de Jonas. Jonas revela o julgamento de Nínive suspenso. O julgamento de Nínive em Jonas foi suspenso. E em Naum, o julgamento é executado. Os ninivitas, preste atenção nisso, os ninivitas arrependeram-se do arrependimento que tinham tido no passado. Eles voltaram atrás no arrependimento. Por que eu estou fazendo essa pausa dramática? Para dar tempo a você de se encontrar nessa fala. Lembra você alguma coisa quando fala arrepender, de ter se arrependido? Quantas vezes a gente promete alguma coisa a alguém ou a Deus, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu nunca mais vou naquele lugar, eu nunca mais faço isso, eu nunca mais falo desse jeito com aquela pessoa. Às vezes você briga com alguém, magoa alguém, e aquela pessoa fica muito magoada contigo, e você vai e ora, Senhor, Espírito Santo, toca no coração daquela pessoa, me ajuda a fazer com que ela me perdoe e tal. Se ela me perdoar, eu nunca mais trato ela mal. Aí as coisas se apaziguam, as coisas acontecem, voltam às pazes, fazem as pazes, mas na primeira topada, você briga de novo com a pessoa. Isso eu estou dando só um exemplinho, tá? Quantas vezes você já falou coisas para Deus, que você ia tomar uma atitude na tua vida, e quando a situação serenou, ficou tranquila, você voltou ao que você fazia antes. Os ninivitas fizeram isso. Jonas chega para eles e fala: arrependam-se, porque Deus me mandou aqui dizendo que se vocês não se arrependerem, a espada vai descer sobre a cabeça de vocês. Eles correm e se arrependem. Só que naquele período em que passou, muita gente morreu, muita gente nasceu. Talvez muitos não tivessem vivido aquele momento, não tivessem passado por aquele clamor nacional por perdão de Deus. E aí começa o povo a se acomodar na vida que eles tinham. E aí, daqui a pouco, alguns até que viveram, começaram a pensar: rapaz, será que ia acontecer alguma coisa mesmo? Será que Jonas não estava de papo furado para o nosso lado? Será que ele não falou isso porque o próximo povo a ser conquistado seria o povo dele? E aí ele veio com essa história aqui para tentar fazer a gente ficar em paz com todo mundo, querer ficar de boa com todo mundo. Será que não foi isso? E aí eles voltam atrás e se arrependem de ter se arrependido e voltam a fazer as coisas que faziam antes. Porque eles se arrependeram de terem se arrependido de largar o pecado, Deus se arrependeu da sua misericórdia. Aí você fala assim: pastor, me pega depois ali no corredor ali e falou: pastor, a palavra de Deus diz lá em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como é que o senhor falou que Deus se arrependeu? Irmãos, tem uma palavra chamada antropopatia. Antropopatia. O que significa o prefixo antropo? Relativo ao homem. E patia, comportamento, sentimento. Então, nós descrevemos Deus de duas formas. Nós, seres humanos, nós descrevemos Deus de uma forma antropopática e de uma forma antropomórfica. Quem aqui já viu Deus? Levanta a mão, quem já viu Deus? Quem não viu Deus, levanta a mão. Em forma corpórea. Ninguém viu Deus, mas a gente fala assim: a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Deus tem mão? Você já viu? Tem uma coroa sobre a cabeça de Jesus. Ele vem num cavalo branco, uma espada na sua coxa, escrito, e sai uma espada. A boca de Deus falou. Você já viu a boca, a cabeça, a mão de Deus?
Isso é antropomorfia. Você representa Deus a partir da sua visão. Antropomorfia, morfo quer dizer corpo, e antropo quer dizer homem. Então a gente representa Deus dessa forma. Está errado? Não, não está errado. E antropopatia? Você representa Deus de acordo com a visão que você tem. E os escritores da Bíblia fizeram a mesma coisa. Então, quando a gente diz que Deus se arrepende, não é esse arrependimento nosso, é voltar atrás numa decisão que tomou, porque Ele é soberano, e as pessoas não fizeram o que Ele mandou fazer. Ele falou, vou livrar você, Rafael. Mas se o Rafael não se emendar, Ele te livra? Não, porque Ele já falou para você que é para você se emendar. Senão vem o juízo. Todo mundo consegue entender isso? Consegue perceber isso? Que é isso mesmo? Então é isso. Números 23, 19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas não é esse arrependimento. Então Deus volta atrás, por quê? Porque Ele tinha suspenso o juízo, guardado aquele momento, e o povo voltou a fazer, então agora é espada, agora é juízo. Naum aplica o juízo. E Deus aplica o juízo que tinha mostrado naquele tempo, e derramou a sua ira sobre eles. Dessa ira se disse que, pastor, ira? Deus se ira? Alguém tem dúvida que Deus se ira? A Bíblia está cheia de exemplos disso. Agora, vamos pensar uma coisa aqui. A ira de Deus é a mesma nossa? Não. A ira de Deus é o momento em que chega dele executar o juízo, porque o cálice se encheu e vai transbordar. Ele foi paciente, ele foi longânimo, ele foi misericordioso, ele te avisou todos os dias. A palavra vinha até você através da Bíblia, através de um irmão que veio falar contigo, através da pregação, através do pastor Roberto, que nos ministra aqui a instrução de Deus. Deus tem suas maneiras de falar. Através de um irmãozinho seu que traz uma palavra para você, e aquela palavra se encaixa exatamente que no momento que você está vivendo, você entende que Deus está falando contigo, mas aí você... E aí? Então, a ira de Deus, ela tem a ver com aquilo que eu falei no início, a perfeição de Deus. E ela é exercida em justiça. Balança fiel, que não pende nem para um lado nem para o outro. É perfeito em justiça. É perfeito em misericórdia. É perfeito em dar chance a você de se recuperar. Mas quando chega a hora, Ele não é negligente. Porque dentro dessa característica de perfeição de Deus, se Ele não executasse o juízo que Ele disse que executaria, Ele não seria perfeito. Pensa você começa a criar filho, e você é aquele tipo que só promete. Criança começa a pintar e bordar, joga pedra na casa do vizinho, dá paulada no cachorro do vizinho, faltar aula. Tudo que não presta a criança faz, e você só falando, opa, vou te pegar, hein? E nunca, promete, nunca cumpre. Você vai ter respeito desse filho? Ele não vai te respeitar. Ele não vai te respeitar. Porque ele sabe que esse pai, ele é emocionalmente fraco. Ele não tem coragem de executar a justiça, de colocar a criança na linha. E Deus é a mesma coisa. Ele executa a sua justiça não para não parecer fraco, é porque ele não é fraco. E Ele é perfeito. E o nosso Deus não brinca. Quando Ele diz que fará, Ele fará. Mas antes de fazer, Ele dá chance, Ele avisa. E aí, irmãos, pastor, por que você está falando tudo isso? Por quê? Você é um instrumento da justiça de Deus
nessa terra hoje. Você é o porta-voz da mensagem que pode livrar pessoas de juízo ou que pode conduzir pessoas ao arrependimento. Porque você tem a palavra, você tem o Espírito, e você tem o senso moral e o senso crítico de entregar a mensagem que Deus mandou você entregar. E tem um mundo aí fora precisando ouvir verdades. E não ouvir balelas, meias verdades, massagens de ego. Você perde o respeito quando você não tem coragem de falar a verdade. Você perde o respeito que tinham por você. As pessoas perdem o respeito que tinham por você. Tem uma frase simples, muito simples, mas que traduz uma verdade profunda. Prefiro uma verdade amarga do que uma doce mentira. Quando você massageia o ego de alguém, você está fazendo mal àquela pessoa. Quando você confronta alguém, você está querendo ver o bem daquela pessoa. Você está mostrando para ela que você investe nela. Porque se ela não tem valor algum para você, deixa ela viver na vida dela. Tropeçando, errando, o problema é dela. Se desgasta menos. Você se desgasta menos investindo na vida de alguém. Mas quando você ama, e nós amamos ao perdido, não amamos a perdição que ele vive e o pecado que ele pratica, mas nós amamos ao perdido. E quando você ama o perdido, você se desgasta por ele. Você leva cuspe por ele. Você é afrontado por ele. E às vezes, de vez em quando, leva uns tapas também por ele. Mas você sabe que você tem um compromisso, e você sabe que tem um Deus que te chamou. Então eu estou falando tudo isso sobre juízo, sobre justiça, porque tem um Deus que cumpre o que promete. E nós estamos vivendo num tempo em que o mundo precisa de verdades, e precisa da palavra de Deus, e precisa de Deus. O valor permanente desse livro de Naum consiste em apresentar o quadro da ira de Deus. O valor permanente desse livro consiste em apresentar o quadro, aquele quadro da ira de Deus, que é em amor e em justiça. Deus é tardio para se vingar. Mas uma vez ultrapassado o limite, devido ao estado de coisas que exige uma nova atitude de vingança, ele é tão irresistível quanto um furacão que furiosamente agita o mar, ou como um vento dos desertos que passa sobre a terra, deixando ainda isolação. As palavras zelo, vingança, ira e furor, indignação, ferocidade, fúria. Quem estiver anotando aí essas palavras, não precisa ficar... perdi essa palavra. Está no livro, eu tirei do livro de Naum. Essas palavras, indignação, fúria, furor, ira, está tudo lá. Você vai ver como que Deus lançou isso aqui para a gente conhecer. Essas palavras, ferocidade, fúria, descrevem um fato impressionante da ira de Deus. No homem, a ira chega a ser o seu soberano e domina o homem. Deus é sempre o soberano da sua ira e a usa para os seus objetivos. Em nós, a ira, ela pode nos dominar. Ela pode nos dominar. Nós não sabemos lidar com a ira. Tem uma passagem na Bíblia que agora eu não lembro o endereço, mas que diz o seguinte: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não deixa. Porque ira guardada adoece a alma. E alma adoecida se afasta de Deus. Hoje pela manhã, e eu vou fazer aqui um pedido a vocês. Venham para a escola dominical.
As nossas aulas têm sido tão boas, tão produtivas, de um ensinamento tão rico, irmãos. Venham aqui com a gente. E aí, irmãos, eu quero fazer uma consideração sobre a longanimidade de Deus. E aí, quando eu fiz aqui o meu esboço, coloquei consideração sobre a longanimidade de Deus e botei: a paciência de Deus tem limite. Pastor, Deus tem limite? Não, ele determina uma hora. E quando chega aquela hora, chegou a hora. Embora muitas pessoas ajam como se a paciência de Deus não tivesse limites, a Bíblia mostra que haverá um ponto final na longanimidade do Senhor. Ele colocou um ponto final nos dias de Noé. Lembram disso? Teve uma hora que ele fechou a porta da arca, não fechou? E quem ficou de fora? Ele falou assim, chegou para Noé e falou: Noé, dá mais 10 minutinhos de prorrogação. Eu vou abrir a porta, 10 minutos e vou fechar de novo. Ele fez isso? Não. Quando a porta fechou, fechou. Foi o tempo de Deus. Ah, mas o povo não sabia. Sabia, Noé estava avisando. Noé estava avisando. E o povo sabia, porque ele tinha avisado. O Senhor fechou a porta, Gênesis 7,16, na vida de cada pessoa, a morte marca o fim da oportunidade de se arrepender e receber o benefício da misericórdia de Deus. A pessoa que morre despreparada não terá outra chance. Lucas 12, 20 a 21, e mesmo o livro de Lucas 16, 24, fala isso, que você tem uma chance. O primeiro versículo que eu memorizei, quando eu me converti, foi um versículo que combatia a reencarnação. Hebreus 9, 27. Eu, novo convertido, os primeiros passos, o primeiro versículo que eu memorizei foi Hebreus 9, 27. Ao homem está dado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Por que eu memorizei isso? Porque eu era um marinheirinho servindo lá num quartel ali embaixo da Ponte Rio-Niterói. Quando você passa na Ponte Rio-Niterói, se você olhar para a esquerda, na direção do aeroporto, tem uma ilhazinha ali. Eu servia ali naquela ilha. E eu tinha, meus primeiros passos, eu era um evangelista, adorava falar de Jesus. E eu peguei um kardecista, um rapaz, colega da mesma idade que eu, kardecista, mas difícil o garoto. E aí eu fui para a igreja, o pessoal me ensinou esse versículo. Eu cheguei para ele e falei: rapaz, a gente só tem uma chance. Só se vive uma vez. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Irmãos, Hebreus 9, 27 nos assegura que o julgamento vem depois da morte. Seremos julgados pelas coisas feitas no nosso único corpo. 2 Coríntios 5,10, doutrinas de purgatório e reencarnação, que oferecem uma outra oportunidade para se arrepender ou se aperfeiçoar após a morte, são doutrinas falsas que contradizem as Escrituras. Eu costumo dizer que uma das maiores mentiras de Satanás foram essas duas que eu acabei de citar. Porque tem muita gente acreditando que terá uma segunda oportunidade e não terá. E morrem na certeza de que terão uma segunda chance. Irmãos, você quer alguma coisa mais perigosa do que isso? A pessoa tem certeza que vai ter uma segunda chance e parte dessa vida sem tomar sua decisão, porque acha que vai ter uma segunda chance. Isso é perigoso demais, irmãos. Porque não tem uma segunda chance. E a pessoa parte definitivamente para passar uma eternidade longe de Deus. E a gente sabe que eternidade é essa, né? Quando Jesus voltar, todas as pessoas serão chamadas ao julgamento para receber a vida ou a morte eterna. João 5, 28 e 29. Não tem outra verdade, senhores e senhoras. Não tem outra verdade. É essa que Deus deu a gente para compartilhar, e é essa que a gente tem que entregar. Vocês estão vendo aqui
que tem um juízo aplicado em tudo isso que eu falei? Deus determinou que seria assim. E é assim. E será assim. E sempre foi assim. Tem um juízo aplicado aqui. As pessoas têm que entrar pela porta da salvação, porque se não entrarem, estarão condenadas a isso aqui. Uma eternidade sem Deus. Hoje, pela manhã, nós falamos aqui sobre quem vai, quem não vai, quem vai salvo, quem não vai, não sei o quê. Irmãos, em quantos evangelhos tem narrado o episódio lá dos dois ladrões? Do lado de Jesus. Em quantos evangelhos? Em quantos evangelhos tem narrado? Em quantos está escrito que um ladrão se arrependeu? Em quantos? Em quantos? Em quantos? Quem foi que escreveu esse evangelho onde narra que um ladrão se converteu? Lucas. Lucas andou com Jesus? Como que ele sabe disso? Lucas era um médico, um escritor, um biógrafo, e ele sabia fazer uma biografia. Ele buscava de fontes primárias. O que é uma fonte primária? Eu ouvi dizer que fulano fez isso, fez aquilo. Um escritor, um biógrafo que usa a fonte primária, lança isso no seu livro? Não, ouvi dizer não. Eu vou perguntar à própria pessoa. Se ela me disser que fez isso, eu coloco no livro. Se não for verdade, o problema é dela. Fonte primária me disse isso. E Lucas foi ouvir de fonte primária. Pessoas que conviveram com Jesus. Ele não tirou aquilo da cabeça dele. Aí eu pergunto a você, se Lucas não tivesse colocado isso na Bíblia, nós poderíamos dizer que aquele ladrão foi salvo? Não tem como a gente dizer isso. Mas Deus foi tão cuidadoso que fez uma pessoa que não andou com Jesus ouvir de alguém que andou com Jesus essa verdade. Que naquele último minuto da vida, uma pessoa que não teve a chance de passar pelo batismo, que não teve a chance de passar por um discipulado, que não teve a chance de congregar numa igreja, que não teve a chance de passar por esse processo que nós passamos, de santificação diária. Essa pessoa ouviu do próprio Jesus. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porque Deus foi muito cuidadoso em revelar que a salvação depende de uma coisa só. Reconhecer a Jesus Cristo como Salvador, aleluia. Reconhecer a Jesus como Salvador e ir até Ele e pedir, Senhor, eu quero passar a eternidade com o Senhor. Me salva. Ele reconhece a Jesus como Rei, como Deus e como Senhor. Ele poderia pedir a Jesus que tirasse ele da cruz. Ele podia pedir, talvez não fosse atendido, mas ele podia pedir. Ele acreditava que Jesus era Deus. O que ele pediu? Me salva, porque sem o Senhor eu vou passar a eternidade no inferno. Me salva. E aquilo fez com que aquele homem fosse salvo. Irmãos, características marcantes desse livro. A descrição da ira do Senhor no livro pode deixar alguns leitores, eu já falei isso aqui, um tanto assustados. Porém, é importante reconhecer que por trás da ira em relação a Nínive, há uma profunda preocupação pelo sofrimento de vários outros povos. Deus havia traçado um limite para Nínive. E aquele povo tão cruel, tão maligno, que fazia tanta atrocidade, Deus deu a ele um tempo. E eles não quiseram o tempo. Preferiram acreditar no que eles achavam que fosse a verdade deles. E Naum narra não apenas o juízo, a destruição, mas também o que viria depois. E hoje, essa semana, eu assistindo um documentário exatamente sobre Nínive, o arqueólogo mostrou
que quase não sobrou nada de Nínive. Era uma cidade imensa, irmãos. Muito grande, muito poderosa. Ela foi varrida do mapa. A Babilônia invadiu a Assíria, destruiu tudo e nivelou casas, muralhas e tudo. É como se uma vontade de vingança tão grande tomasse conta daquele pessoal que eles trituraram aquilo ali. Um dos autores diz o seguinte, que no tempo de Jesus já não tinha evidência da existência de Nínive. Tanto que alguns historiadores chegaram a dizer que Nínive não existiu. Só que a arqueologia moderna descobriu Nínive. E aí um dos autores fala que, em alguns pontos, a muralha tinha 150 pés de altura. Cada pé equivale a 33 centímetros. Então, tinha parte da muralha que tinha quase 50 metros de altura. E esse documentário que eu assisti, o arqueólogo ele falava, vocês estão vendo essa linha de montanha aqui? Não era montanha, era um pequeno monte. Isso não é natural. Isso é resquício da muralha. Parece um monte, mas era resquício. Aí ele fala, se você olhar, ela está retinha, nivelada, tanto para cá quanto para cá. É a muralha. Dava para passar 3 carruagens ao mesmo tempo, uma do lado da outra, em partes daquela muralha. Estou falando isso para você ver a magnitude, a grandeza que foi aquele povo. E por causa de não ouvir o convite de Deus para eles se arrependerem, eles foram varridos da face da terra. Foram varridos. Nem a lembrança deles sobrou. O que se encontrou hoje foram pequenos indícios arqueológicos que comprovam isso. O nome de Naum, não por coincidência, significa consolador. Mas, pastor, um homem que veio decretar o juízo de Deus era consolador, irmãos? Quando Deus decreta o juízo sobre aquele povo, Ele não decreta porque Ele queria que aquele povo desaparecesse, não. Ele queria que aquele povo não continuasse oprimindo os outros povos. Então, quando Deus executa juízo sobre Nínive, Ele está poupando vários outros povos, inclusive o povo dele. Tudo tem um porquê para Deus. Quando Deus manda você fazer alguma coisa, pode parecer maluquice. Vá lá e faz, porque lá na frente você vai entender. Lembra do João 13,7, que eu gosto tanto? Que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Jesus falando para Pedro. O profeta Naum possivelmente foi contemporâneo do profeta Sofonias, Jeremias e Abacuque. E aqui eu quero mudar o foco e trazer de Nínive e Naum para o século 21. Para os nossos dias, para o que tudo isso representa para nós hoje. A palavra de Deus nos diz lá em Gálatas 6,7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Gálatas 6,7. Vamos trazer isso para o apóstolo Paulo, para os dias atuais, o que ele disse que chega até nós. Romanos 1, 18 a 33. Romanos 1, 18 a 33. E essa é a leitura oficial dessa mensagem. Quase no final da pregação, finalmente. Romanos 1, 18 a 33. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente reconhecem
desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Isso é uma radiografia dos dias atuais. Tudo que a gente leu aqui acontece nos nossos dias, tudo. E tudo que a gente leu aqui aconteceu com aquele povo lá de Nínive. Eles, como diz o apóstolo Paulo logo no início, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. O que vem a ser impiedade? Falta de piedade, agir de forma ímpia, pecar contra Deus. Quando você fala de impiedade, você está falando de um comportamento reprovável para com Deus. E aí ele fala de perversão, comportamento reprovável para com o semelhante. Você está ferindo os dois princípios do mandamento que Jesus nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você está ferindo esses dois princípios, esses dois mandamentos. Você não honra a Deus, e quando você vê a sequência aqui, Paulo fala claramente isso: você não honra a Deus e você não preserva, não ama, não cuida do seu próximo. E Paulo vem falando sobre isso. E aí ele fala sobre uma coisa que a gente começou a falar, sobre a ira de Deus. Ele começa falando sobre a ira de Deus. Essa ira de Deus, irmãos, a gente vê lá no Êxodo. Deus endurecendo o coração de Faraó. Alguns textos falam realmente que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Quais textos? Êxodo 4, 21, 7, 3, 9, 12, 10, 1, 20, 27, 11. São vários textos dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó. Outros afirmam que o próprio Faraó endureceu o seu coração. Êxodo 8, 32, 9, 34. E há um terceiro grupo de textos que declaram simplesmente que o coração de Faraó se endureceu. Os três querem dizer a mesma coisa. Por quê? Quando diz que Deus endureceu o coração de Faraó, não foi porque Deus escolheu, por maldade, fazer Faraó se perder. É porque Faraó já vinha sendo alertado. Quantas foram as pragas do Egito, irmãos? 10. Quantas chances Faraó teve de perceber que não podia lutar contra aquele poder que estava sendo demonstrado claramente a ele? 10 vezes ou mais de 10 vezes. Porque eu imagino que Deus tenha falado com ele de outras formas.
E aí a gente pega esse exemplo de Faraó e volta para cá, para Paulo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Faraó estava sendo ímpio, agindo com impiedade para com Deus e perverso para com o povo de Deus, mal para o povo de Deus. A gente vê esse paralelo em Nínive, em Paulo e lá com Faraó. A gente vê a maldade humana o tempo todo envolvida nessa ira de Deus. Então a ira de Deus é provocada por um comportamento ímpio, impiedoso, de impiedade e de perversão. E aí, irmãos, eu te pergunto, é sem aviso que tudo isso acontece? Ezequiel 33:11 afirma que o Senhor não tem prazer na morte do perverso, mas que o perverso, antes ele quer que o perverso se converta do seu caminho e viva. Pedro acrescenta que o Senhor não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sendo assim, só podemos concluir que o endurecimento do coração de Faraó não derivou de um arbitrário decreto de Deus, baseado num capricho, porque Deus não se move por paixão ou capricho, Ele se move por justiça e misericórdia. A reação de Faraó, a sua reação obstinada e rebelde, determinou a sua perdição. Então, irmãos, a gente chega a um outro momento aqui, para a gente entender essa ira de Deus. O aviso de Deus a Caim quanto ao pecado e suas consequências. Gênesis 4, versículo 6. Então o Senhor abordou Caim e disse: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti, cumpre a ti dominá-lo. Irmãos, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti. Aquilo que você maquina, aquilo que você deseja, vai causar a tua ruína. Deus avisou ou não avisou a Caim? Alertou ou não alertou? Tem misericórdia nisso aqui ou não tem? Deus queria que Caim se perdesse? Não, ele está avisando para não fazer. E ele fala aqui, ó, teu desejo será contra ti, mas cumpre a você dominá-lo. Ah, mas Deus não mudou o meu interior, Deus não... Ah, Deus que tinha que fazer isso. O que Deus tinha que fazer, Ele fez. Quando ele chega lá para Nínive, o que ele fala? Que ele manda Jonas falar: vocês vão ser destruídos. Se arrependam, cumpre a ti dominá-lo. Se arrependam, se arrependa. Se arrependa. Você não precisa ser perfeito. Você só tem que andar nos meus caminhos. Porque, passo a passo, o processo de santificação que nós falamos hoje cedo, passo a passo você será aperfeiçoado. Você não precisa vir perfeito para Deus. Tem gente que fala assim: ah, mas eu sou muito pecador, eu gosto de beber uma cerveja, gosto de fazer isso, fazer aquilo. Quando eu estiver velho, que não aguentar fazer mais nada disso, aí eu vou para a igreja. Você não precisa se santificar e vir para a igreja. Você tem que buscar aquele que é santo, que Ele santifica. E tudo isso, irmãos, é de você para o mundo, é de você para a mensagem que você tem que levar. Essa misericórdia de Deus, ela é o tempo todo na Bíblia evidenciada, ela é explicitamente descrita, declarada, inequivocamente. Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo,
suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Irmãos, aqui já tem um indício do juízo de Deus. O copo está cheio, a ira de Deus já está prestes a ser executada, porque chances foram dadas, palavras foram faladas, e ninguém poderá ser tomado por inocente. Para finalizar, eu quero encerrar aqui com uma citação em um episódio que vai nos mostrar claramente como que a misericórdia de Deus age. A citação é: você não será condenado pelo pecado que você comete. Quem esteve aqui hoje de manhã vai reconhecer isso que eu estou falando aqui. Você não será condenado pelo pecado que você comete. Você será condenado se rejeitar a oferta do perdão de Deus. Nos Estados Unidos, creio que todos saibam, que tem estados que têm pena de morte. E todo mundo deve saber também que a pena de morte, ela tem um momento em que o governador do estado, ele tem a chance de oferecer o perdão àquela pessoa que está indo para a morte. As pessoas ficam ali, quem já viu o filme, já viu isso em filme. A pessoa ali na posição ali, onde ele vai ser executado, e um pessoal olhando para um relógio. Porque tem um momento X, em que se não chegar uma carta de salvação do governador, aquela pessoa é executada. E teve um jovem de uma família cristã, evangélica, que se desviou, se afastou e andou por caminhos errados. E nesse percurso dele, fora da presença de Deus, ele cometeu um crime passível de morte. Ele foi para o corredor da morte e a mãe foi interceder por ele junto ao governador. As pessoas da comunidade foram dizer que ele era um bom menino, tinha cometido um erro, tal, merecia uma chance. O governador resolveu dar uma chance a ele. Escreveu uma carta de perdão e foi até ele. Se disfarçou, se vestiu como um pregador e levou para ele uma Bíblia. E dentro da Bíblia, a carta do perdão, que garantiria a ele a vida. E falou para ele: a única coisa que eu posso fazer para você é te dar essa Bíblia e dizer que dentro dela está a tua salvação. Aquele rapaz pegou aquele livro, jogou fora, cuspiu no governador, sem saber que ele era o governador, xingou o governador e mandou ele embora dali. O governador pegou a Bíblia e foi embora. O rapaz foi condenado à morte e chegaram para ele e falaram: a pessoa em quem você cuspiu era o governador. E dentro da Bíblia estava o documento assinado dizendo que você estava perdoado e você seria salvo da morte. E você rejeitou. Aquele jovem foi para a morte. E antes dele morrer, ele tinha direito a falar as últimas palavras e ele disse o seguinte: eu estou morrendo hoje, não pelos crimes que eu cometi, mas porque eu não aceitei o perdão que me foi dado. Nós falamos isso hoje aqui na escola dominical pela manhã. A condição de pecador é que leva o homem para a eternidade sem Deus. E a única chance que você tem de escapar dessa morte eterna é aceitar a absolvição que Jesus já deu a você. É a única chance. É a única
condição que você precisa cumprir para você ser salvo. Isso exemplifica, a história desse jovem exemplifica a decisão que cada um de nós tem que fazer e a comunicação que cada um de nós tem que levar para o mundo, para as pessoas que estão caminhando para a morte. Nós somos os portadores dessa carta que Deus já deu para a gente, de perdão para o mundo perdido, de salvação para quem está indo para a morte. Nós somos os portadores dessa carta. A ira de Deus é real. Apesar dela ser em misericórdia e em justiça, chega uma hora que ela acontece. O ser humano tem um tempo de vida limitado. Quando chega a hora, as pessoas vão. Nós só precisamos ter coragem de falar para as pessoas, sem medo, porque nós estamos lidando com vida e morte. É uma situação irreversível. E você precisa ter coragem de oferecer a salvação às pessoas, que só Cristo pode dar. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo teu poder, pelos exemplos que o Senhor nos dá. Senhor, Nínive, um exemplo de perdão e depois de perdição. É uma placa à beira da estrada dizendo para nós para não tomarmos o caminho errado, Deus, porque o Senhor dá chance, mas o Senhor também tem a sua hora de agir, de executar o juízo, Pai. Nós queremos pedir, ó Deus, que o nosso coração não se endureça como endureceu de Faraó, que nós não venhamos a nos acomodar, ó Deus, que nós não venhamos a nos acomodar com a boa vida, Senhor, que nós temos, mas que venhamos a nos preocupar tanto com a nossa santificação, a nossa salvação, o nosso processo de cada vez parecermos mais contigo, mas também, Senhor, com o processo de levar a tua mensagem, de fazer outros trilharem esse caminho que nós já estamos trilhando, Pai. Senhor, eis aí a tua igreja, Senhor. Eles estão falando contigo agora. Tem corações se abrindo agora, Senhor, dizendo que querem te servir de maneira mais fiel, de maneira mais comprometida, Pai. Tem gente agora confessando pecados, Pai. Tem gente agora abrindo o seu coração e pedindo para ser o teu porta-voz. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa essa igreja. Abençoa, Senhor, as pessoas que ouviram essa mensagem em casa, Pai. Deus abençoe, Pai, essa igreja. Em nome de Jesus. Amém.